Oi, bebês! Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Aqui é a professora Sandy do projeto Evolução. E antes de começar, já deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Em continuação à aula passada, que foi sobre as leis de Newton, hoje nós vamos falar das aplicações das leis de Newton. Vamos lá. A primeira aplicação que veremos é sobre os elevadores em movimento vertical, certo? Observe aqui, estamos ilustrando aqui um elevador com uma pessoa dentro e a pessoa em cima de uma balança. Vamos supor que essa balança está em newtons, tá? Em unidade de força, não em quilogramas. Analisando aqui separadamente a balança e a pessoa, observe que a balança aplica na pessoa uma força normal, que é da ação e reação, né? Da superfície. A pessoa aplica na balança a força normal para baixo, ou seja, negativa, e a balança aplica na pessoa uma força normal também. E na pessoa ainda temos aqui a força peso. E a balança ela vai indicar justamente a força aplicada no prato, que é a força normal da ação e reação, tá? Se o elevador está parado, em repouso no caso, ou se ele está subindo e descendo em uma velocidade constante, ou seja, não tem outra aceleração atuando a não ser a aceleração da gravidade na força peso ali aplicada sobre a pessoa, então o sistema está em equilíbrio. Ou seja, a força que vai mostrar na balança é justamente igual à força peso. Porque, nesse caso, quando está em equilíbrio, elas vão se anular, então não tem movimento algum, certo? Isso significa que a força normal é exatamente igual à força peso, tá? Que vai ser a massa vezes a gravidade. Porém, se a gente tem uma aceleração nesse movimento do elevador, se ele desce com uma aceleração ou sobe com uma aceleração, ou seja, não é uma velocidade constante, essa resultante vai deixar de ser nula e a normal vai ser diferente do peso. E aí a balança ela vai marcar um valor diferente, conhecido como peso aparente, tá? Por exemplo, aqui, um indivíduo de 70 quilos está, errei aqui, está, sobre uma balança dentro de um elevador em que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Supondo que o mostrador da balança esteja graduado em newtons, calcule a indicação da balança quando a. O elevador está em repouso. B. O elevador sobe com a velocidade constante. Observe que nos dois casos vai ser o mesmo, porque com velocidade constante não tem uma aceleração a mais, como eu já falei, tá? E se o elevador está em repouso ou em velocidade constante, isso significa que está em equilíbrio. Então, a força normal vai ser justamente igual à força peso, que vai ser a massa da pessoa vezes a gravidade. A massa é 70 kg, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a força normal aí que vai aparecer na balança vai ser 700 newtons, tá? Que é justamente o peso da pessoa, a força peso aplicada sobre a pessoa. Letra C. O elevador sobe acelerado, tendo a aceleração módulo de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, observe, se ele sobe com a aceleração, a força normal vai ser maior do que a força peso. Por quê? Observe que a superfície está empurrando a pessoa para cima. Entendeu? E isso a resultante vai ser e com isso a resultante vai ser a normal menos o peso, que vai ser também igual a massa vezes a aceleração, como a gente já viu na segunda lei de Newton. As forças resultantes vai ser a massa vezes a aceleração. Tá? Passando o peso para o outro lado, ele vai ficar o quê? Positivo, que aqui ele está negativo, vai ficar positivo. Então, a força normal vai ser massa vezes gravidade mais massa vezes aceleração. Isolando aqui, né? Fatorando, no caso, a força normal vai ser massa vezes gravidade mais aceleração. Então, o peso que vai mostrar na balança, né? A força mostrada na balança não vai ser já o peso da pessoa, que foi do outro exemplo, que eu não me lembro muito bem quanto deu. Acho que foi 700, E aí, já deu maior, deu 910 newtons. Na balança vai
aparecer lá 910 newtons, tá? Letra D. O elevador sobe retardando, sendo o módulo da aceleração igual a 3. Bom, quando ele está retardando é porque o quê? O módulo da aceleração está negativo, certo? Ele está subindo, aí, só que ele está diminuindo essa velocidade até parar ou começar a descer, que aí já vai ser também o terceiro tipo, né? Que ele desce acelerado, porque agora vai ter o mesmo sentido da aceleração. E aí o que acontece? Nesse caso, o peso vai ser maior que a normal. Ou seja, a superfície ela vai aplicar menos força sobre o corpo. O peso vai aplicar mais força. Então, o peso vai ser maior que a normal, certo? Então, a gente vai fazer peso menos a força normal é igual a massa vezes a aceleração. Passando o peso para o outro lado, vai ficar o peso e a força normal negativos. O que a gente vai fazer? Multiplicar por menos 1. Então, a força normal vai ser massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração, e a força normal, que é a que vai ser mostrada na balança, que é a resultante, né, sobre essa pessoa, vai ser massa vezes gravidade menos aceleração. Certo? Ficou 70, que é o peso da pessoa, o peso não, a massa, vezes 10, que é a gravidade, menos a aceleração, que é 3. Ficou 490 newtons. Menor do que o peso da pessoa, né? Que deu 700 newtons. O elevador desce acelerado, sendo o módulo da aceleração igual a 3. É semelhante ao exemplo anterior, né? O peso também vai ser maior que a força normal, porque ele está descendo acelerado, então a força da superfície também aplicada sobre o corpo vai ser menor, que ele está descendo com a velocidade, com uma aceleração constante, tá? Então ele é semelhante ao caso anterior. O peso é maior que a força normal, passa a força normal para o outro lado, ou, última forma, passa o peso para o outro lado, ficou os dois negativos, multiplico menos 1, e aí deu a mesma coisa, 490 newtons. Letra F diz assim: o elevador desce retardando, sendo o módulo da aceleração igual a 3. Nesse caso, a força normal também vai ser maior que o peso, porque o elevador está retardando, então ele está descendo com a velocidade, mas ele vai diminuindo essa velocidade. Então a força normal está empurrando ele para cima, mesmo que vai chegar um momento que ele vai parar e vai começar a subir, entendeu? Então é semelhante à letra C, que ele já está subindo com essa aceleração, entendeu? É como se fosse a mesma coisa, assim, entre aspas. Só que aí, nesse caso, ele tá descendo e daqui a pouco ele vai parar e vai continuar a subir. E vai ser igual o caso da letra C, que é quando ele sobe acelerado, entendeu? Aí o que acontece? A força normal é maior que o peso, e passando o peso para o outro lado, ele fica positivo, massa vezes gravidade, mais massa vezes aceleração. A força normal é igual a massa vezes gravidade mais aceleração. Deu 910 newtons, também como foi a letra C, né? São casos semelhantes, como eu já falei. Letra F. O elevador desce em queda livre. Quando o elevador desce em queda livre, é o caso do quando ele desce acelerado, certo? Só que nesse caso a aceleração é igual à gravidade. Então, como a aceleração é igual à gravidade, ele vai fazer o que aqui? Vai zerar. G menos G é zero. Então, a força normal vai ser zero. Ele não vai calcular peso nenhum ali. Por quê? Como nós temos uma queda livre, o passageiro ele não pisa no elevador. Ele fica meio assim que flutuando, entendeu? Porque, como a gente já sabe, numa queda livre, os corpos, independente da massa deles, eles vão cair com a mesma velocidade, com a mesma aceleração, tá? E a segunda aplicação que veremos vai ser sistemas de corpos.
Quando é que a gente tem um sistema de corpos? Quando queremos analisar não um corpo só isolado, mas um conjunto de corpos. Por exemplo, aqui, dois blocos de massa MA igual a 5 kg e MB igual a 7 kg estão inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal sem atrito, né? Então, não tem um atrito aqui atrapalhando essa força. Ligados por um fio ideal, como mostra a figura. A partir de determinado instante, aplica-se ao bloco B a força horizontal F, esse aqui, de intensidade 36 newtons. Calcule a aceleração do sistema e a força do fio sobre o bloco A. Vamos calcular aqui no próximo slide. Anotei aqui, né, a massa de A é 5 kg, massa de B é 7 kg e a força é 36 newtons. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Nós vamos separar os dois corpos e analisar eles separadamente, tá? Analisando aqui o corpo B e analisando o corpo A. No corpo B, nós temos duas forças aplicadas. A força, né, de 36 newtons e a força de tração, né, que está puxando ele para a esquerda, certo? Eu tenho que adotar um sentido de orientação. Se ele está indo para a direita, né, se está puxando para a direita, então eu vou adotar esse sentido como positivo. Então, o que está puxando ele para trás, ele vai ter um valor negativo, tá? Então, eu vou montar um sistema com esses dois blocos, tá? Aqui, abro a chave, né? E eu tenho que F, que é essa força que está puxando o bloco B, menos T. Por que menos T? Porque T1 e T2 é igual. Lembre da ação e reação, tá? Aqui eu tenho o mesmo fio, então, o fio é ideal, então, T1 vai ser igual a T2. Só os módulos e direções, quer dizer, os módulos são iguais, as direções que vão ser opostas, tá? Então, o que acontece? F menos T é igual a massa de B vezes a aceleração, certo? E aqui, sobre o A, eu só tenho o T. Eu tenho aqui também a normal e o peso, mas como eles estão sobre uma superfície, eles vão se cortar. A normal aqui em cima, vão se cortar, e o peso aqui embaixo. Porque eles vão ser iguais, eles vão se anular por serem iguais, nesse caso, certo? Que eles não estão pendurados, eles estão apoiados sobre uma superfície, tá? E o que está atuando sobre o corpo A é o quê? Só a tração. Então, a tração, que está também no mesmo sentido aqui, né? Positivo para cá, vai ser a massa de A vezes a aceleração. Substituindo aqui, eu tenho a massa de A, que é 5, a força, que é 36 newtons, e a massa de B, que é 7. A atração é 5A, então eu só vou substituir 5A aqui no T, né? E eu tenho que a aceleração é 3 metros por segundo. Poderia fazer de uma outra forma, tá? Eu sei aqui que a força vai ser massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Porque se eu pegar aqui e fazer um quadrado e dizer que aqui é um sistema só, entendeu? Eu tenho que a massa aqui vai ser a massa dos dois, A mais B. Entendeu? Então, eu posso dizer também que a força é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, eu já tenho uma aceleração. Se eu já tenho uma aceleração, é só substituir aqui nessa equação primeira, que diz que a tração é massa de A vezes A, que eu também poderia fazer dessa forma. Mas eu indico e eu gosto mais de fazer dessa primeira forma, com sistemas, porque aí eu resolvo qualquer problema. Mesmo que tenha vários blocos, eu consigo resolver tranquilamente, né? Então, eu prefiro fazer um sisteminha muito tranquilo, esse sistema, então, para mim é melhor. A terceira e última aplicação que a gente vai ver hoje aqui são sobre as polias, né? Uma polia é uma pequena roda, né? Como você pode ver, é uma roda que ela gira em torno do seu próprio eixo, tá? Se eu colocar dois corpos aqui, um de um lado, outro de outro, como eu botei aqui B e A,
né? Se eles forem do mesmo peso, eles vão ficar em equilíbrio, vão ficar parados, ou vão, se tiver um mais alto que o outro, vai para um lado e para o outro, mas com uma velocidade constante, tá? Agora, se eu tenho um peso maior de um outro lado, o ar ele vai descer, né? No caso que a gente vê aqui que o ar ele é mais pesado. Não é porque ele tem um maior volume que significa que ele é mais pesado, mas eu quis mostrar isso, entendeu? Demonstrar dessa forma. Não sei o peso dele, mas foi uma forma de mostrar que ele é mais pesado, tá? Se tivermos aqui o mesmo material, por exemplo. E aí o que acontece? O mais pesado ele vai descer com uma aceleração e o mais leve vai subir com a mesma aceleração. Ou seja, a aceleração é a mesma, só que elas vão ter sentidos diferentes. Uma vai descer e a outra vai subir, tá? Se eu separar aqui e detalhar as forças atuando, eu vou ver que no bloco A eu tenho a tração puxando para cima e tenho o peso de A puxando para baixo. E no bloco B eu também tenho a mesma tração, né? Se eu considerar que essa polia ela tem massa desprezível e tem atrito desprezível também, a mesma tração que está passando aqui, ela vai passar aqui, porque é uma polia fixa, ela não altera o peso do objeto, não o peso do objeto, mas a força que vai ter que ser aplicada sobre ele, tá? Montando aqui um sistema e dizendo que o meu sentido positivo é esse aqui para baixo, mas observe que o fio é o mesmo, então o sentido positivo é esse, ó. O de cá vai ser para cima e o de cá vai ser para baixo. Então vou ter que peso de A menos atração, porque está contrária ao movimento, menos atração é igual a massa de A vezes a aceleração, tá vendo aqui? E o peso de B, no caso, o peso de B vai ser negativo, porque está contrário ao movimento. O movimento, nesse caso, está para cima. Então, vai ser menos o peso de B mais a tração, vai ser a massa de B vezes a aceleração. Montando esse sistema, o peso de A mais o peso de B é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Semelhante à questão anterior, por isso eu coloquei aqui, porque é como se não tivesse a polia, entendeu? Mas eu tivesse aqui o peso de A, no caso, peso de A, e aqui não seria a força, mas sim o peso de B. E a gente poderia resolver o problema da mesma forma e entrar nesse sistema aí também. Por quê? Porque quando nós temos uma polia fixa, ela não vai alterar no sistema, assim. Observe também, se eu for analisar a polia separadamente, essa aqui, eu coloquei ela aqui no cantinho, eu vou ver que dos dois lados, a força aplicada sobre a polia, ela vai ser igual a 2T, entendeu? Então, a maior aplicação que nós vemos para polias é para levantar objetos pesados, certo? E aí, o que acontece? A utilização da polia móvel é justamente para isso, porque ela diminui a força final que eu vou ter que fazer para carregar esse peso, tá? Como assim? Observe aqui que nesse exemplo que nós temos uma polia fixa e uma polia móvel, certo? A polia fixa aqui está fixa e a polia móvel ela pode não só girar em torno do seu próprio eixo, como ela pode girar também subindo e descendo verticalmente, tá? Ela pode se mover verticalmente, no caso. E olhe que o corpo está preso no centro da polia. Então, ela está carregada por 2T. Ou seja, 2T tem que ser aproximadamente igual ao peso. E isso significa que a força que eu vou ter que fazer aqui para puxar esse peso vai ser aproximadamente a metade do peso. Se a gente aumentar esse número de polias, a força aplicada vai ser menor ainda. Veja aqui esse exemplo. Eu tenho uma polia móvel aqui, né? Ou seja, o peso. Eu tenho um peso. Aqui eu divido o peso por 2. Ou seja, nesse fio. Aqui tá ilustrado aqui, tá vendo? Nesse fio eu tenho peso sobre 2. E nesse também eu tenho peso sobre 2. Então, a polia 2, ela vai carregar o peso já pela metade. E isso ela vai dividir ainda mais pela metade. Então, peso sobre 2 dividido por 2 vai dar o quê? Peso sobre 4. Então,
esse fio vai carregar 1 sobre 4, peso sobre 4 no caso, e esse também, peso sobre 4. E o 3 a mesma coisa, ele só vai carregar aqui o peso sobre 4, né? Que foi o que está nesse fio. Então, ele vai dividir aqui em 2, peso sobre 8 e peso sobre 8, porque 1 sobre 4 dividido por 2 dá 1 sobre 8, certo? E aqui vai ser o mesmo, peso sobre 8, porque, como eu já falei, as polias fixas, aqui tá fixo, tá vendo? Ela não altera a força, no caso. E aí, a pessoa aqui vai carregar o peso dividido por 8. Então, se esse objeto aqui tem um peso de 1000 newtons, 1000 dividido por 8 dá 125 newtons. Então, essa pessoa aqui só vai puxar 125 newtons. Então, é muito utilizável aí, principalmente na construção civil, as polias são muito úteis, tá? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você se esqueceu de dar o seu like, dê agora. Se inscreve no canal, né? Vamos continuar ainda com dinâmica aí nas próximas aulas. E beijão e até a próxima.